Olá, amigos. Muita luz para todos. Sejam bem-vindos ao programa E Agora? Eu sou Leila Brandão e a nossa tarefa é levar o consolo e os esclarecimentos da doutrina dos Espíritos até o seu coração. A você que nos assiste, obrigada pelo seu carinho. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. O Espírito Joana de Ângeles nos oferece as seguintes reflexões na obra Vida Feliz, psicografada por Divaldo Franco. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os atos equivocados, e se afinam com eles. Desse modo, és responsável, não só pelo que realizes, como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos. Os ditadores e arbitrários, a sós, nada conseguiriam fazer, não fossem aqueles que pensam de igual modo e os apoiam. Assim também, a obra do bem faleceria, se não houvesse pessoas que se lhe vinculassem com sacrifício e amor. Cuida do que fales e realizes, ensejando seguidores que se edifiquem e ajam corretamente. Assim, meus irmãos, nesse instante, vamos pedir a Jesus que nos envolva na sua paz, que permita que sejamos inspirados para o tema da tarde de hoje, que fala sobre a vida. Quando Jesus nos disse: "Vim para que todos tenham vida, e vida em abundância", é porque Ele acreditava e acredita que nós sejamos capazes de manter a vida na terra. Abençoe, Jesus, os nossos propósitos. Inspire a nossa irmãzinha que irá falar de um tema tão importante nos dias de hoje. Abençoe a cada um de nós, a todos esses que estão vibrando na nossa faixa de amor. Muita paz para todos e que assim seja. De acordo com as pesquisas realizadas pela Universidade de Brasília e pelo Instituto Anis, até alcançar os 40 anos de idade, 1 em cada 5 mulheres no Brasil fez aborto. O Ministério da Saúde estima que mais de 1 milhão de abortos sejam provocados por ano no nosso país. A pesquisa também revela que 81% das mulheres têm filho, o que sugere que o aborto seja usado como instrumento de planejamento familiar para suprir as falhas, os usos inadequados de métodos contraceptivos. A maior ocorrência é entre as mulheres de 18 a 29 anos, com baixa renda. Que lástima, meus irmãos. Estou grávida e penso em abortar. E agora? Que riscos materiais, legais e espirituais eu posso correr? As incertezas com relação à sustentação material influenciam na decisão de abortar? Como educar um filho sem a presença paterna? Quais as consequências espirituais para a mãe que aceita o nascimento de uma criança em condições adversas? No programa de hoje, iremos conversar com uma especialista, Ana Rosa Airão.
Ela é médica e expositora espírita. Seja bem-vinda, querida irmã. Eu que agradeço. A sua fala é sempre uma maravilha para todos nós. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e a gente conversar sobre um tema tão sensível, tão delicado e tão importante nos dias de hoje, como você realmente falou. 81% das mulheres, né, praticam o aborto. É muita gente, né? 81% veem o aborto como uma opção, um método contraceptivo, né? Foi o que a pesquisa inicialmente falou. Então, a gente tem que primeiro, quando vai discutir esse tema, lembrar que as estatísticas são muito frias. É verdade. Números são muito frios. Cada vez que a gente está falando do tema aborto, a gente está falando de uma mulher que está numa situação extremamente difícil, porque ninguém que está cogitando, nem que está realizando, mas está cogitando de um aborto, é porque está numa situação fácil. E a gente tem ali também um ser que está em desenvolvimento e que está em risco de vida. Então, as estatísticas sobre o aborto, elas são importantes para a gente dimensionar o problema a nível geral. Porque existe o risco biológico, não é? Existe um risco biológico, mas elas também precisam... A gente precisa lembrar, enquanto sociedade, que a gente está lidando com pessoas, né, que têm sentimentos, que têm emoções. Né? E que entra em pânico muitas vezes, porque está numa gravidez indesejada, né? Não sabe como fazer com aquele filho que vai chegar. Como é que vai levar aquilo adiante? Você começou falando, né, entre as perguntas, sobre a questão do risco biológico. Então, uma coisa que a gente tem que sempre cogitar é que mesmo que o aborto, né, que é a interrupção da gestação, antes que aquele feto, aquela criança, tenha condições de sobreviver fora do útero, mesmo que esse aborto seja feito em condições de higiene, de segurança, condições hospitalares, mesmo assim existe um risco para a saúde da mulher. Um risco de lesões uterinas, de esterilidade no futuro, de perda sanguínea, ruptura, dependendo do método que for utilizado. Ainda mais se for feito por curiosas, né, em clínicas clandestinas, que é o que acontece na grande maioria dos casos, na atualidade. E a questão espiritual, do ponto de vista espiritual, como que a gente pode sentir o aborto? O aborto, ele tem um ponto de vista biológico, um ponto de vista que é o médico, né? Um ponto de vista legal, um ponto de vista econômico, porque isso envolve muitos interesses econômicos, e tem um ponto de vista espiritual, que no caso nós vamos conversar sobre o que a doutrina espírita nos traz, né? Então, a primeira coisa é a gente pensar que um espírito, toda vez que você tem uma concepção, né, toda vez que um espermatozoide se liga a um óvulo, para formar um ovo, né, um zigoto, uma outra célula que vai dar origem a um outro ser. Você ali, a partir do momento da concepção, é o momento onde começa a vida. Então, mesmo dentro do corpo feminino, dentro do útero, ali é um outro ser com uma carga genética, com tudo diferente da mãe. Tanto que a gente tem casos até de rejeição do próprio organismo. Por quê? Porque é como se fosse um corpo estranho. É outro ser, né? Com uma carga genética. Uma parte do pai, uma parte da mãe, forma um terceiro. Ali, no momento da concepção, é que se dá a ligação do espírito. À medida que a gestação vai avançando e a gente vai tendo, então, o desenvolvimento daquele corpo, né, o desenvolvimento dos órgãos, dos sistemas, essa ligação do espírito com aquele novo corpo vai ficando cada vez mais forte, e os espíritos dizem que ela se dá por completa ao nascimento. Mas, desde a gestação, o espírito que está ligado àquele corpo, ele já sente as sensações, ele compartilha das emoções da mãe, do ambiente, ele tem sentimentos, tem desejos. André Luiz tem uma literatura muito vasta sobre isso, mostrando como o espírito reencarnante influencia no processo de gestação. Às vezes tem até alguns abortos espontâneos. Né? Tem a ver com aqueles desejos que a mãe sente? Pode a ver com os desejos. Às vezes tem coisas que são relacionadas à mãe, né? Características psicológicas da mãe. Outras vezes tem questões hormonais. E muitas coisas têm a ver com o espírito. Às vezes, durante a gestação, a pessoa, tem caso das mulheres que enjoam do marido. Vocês já ouviram falar disso, né? Que não quer saber, que fica com uma sensação ruim, que é a distância do marido.
E às vezes isso tem a ver com uma... Não estou dizendo aqui que todo caso é isso, por favor. Claro. Mas às vezes você tem a ver com as afinidades daquele espírito que está reencarnando. Ou mulheres que não aceitam que estão grávidas, né? Rejeitam a gravidez até o final. O bebê nasce e, por um problema, um distúrbio psicológico, um distúrbio de saúde mental, a pessoa não aceita aquela gestação. Não aceita que aquele filho é seu. Então, todas essas características, elas têm a ver com a questão orgânica, a questão física, mas tudo preexiste no espírito, na questão espiritual. Então, tudo que envolve uma gestação, seja relacionado à mãe, ao pai, à família, né, como um todo, ou ao feto, ao embrião, o espírito reencarnante, tem a ver com as questões espirituais que envolvem aquele grupo. É muito interessante, porque certa feita eu conheci uma pessoa que a mãe tentou abortá-la com chazinhos mesmo. E ela teve ameaça de morte no ventre materno. E por conta disso, ela tinha horror do escuro. Quando ela fez uma regressão de memória e que o psiquiatra levou a entender que ela não estava mais no ventre materno, que ela não sofria ameaça de morte, ela passou a não temer mais o escuro. Venceu aquele medo, foi um trauma. As pessoas, assim, ainda não têm noção do quanto a gestação, né, a primeira infância como todo, mas a gestação, podem deixar marcas ao longo de toda uma vida. Então, sensações... 9 meses dentro do ventre uma de uma convivência mulher, né? mais do que íntima, muito né? Íntima, mais do que íntima. É uma ligação completa. E aí a gente fica pensando, né, todo o planejamento que existe para se reencarnar, toda a preparação de um corpo novo, a construção, né, o trabalho de se planejar o momento certo de reencarnar, a família onde vai se reencarnar. Então, tudo isso é muito precioso para aquele espírito reencarnante. Então, interromper uma gestação não é simplesmente um ato mecânico, biológico, ali, um ato médico. É também você estar impedindo, cortando a vida e todos os planos e tudo que decorreria de bom para aquele espírito que iria reencarnar. É verdade. Cortando a oportunidade daquele espírito. Cortando a oportunidade daquele espírito. Então, isso precisa ser dito, porque a gente não tem como esquecer esse aspecto, né? Fica muito frio se discutir métodos, se discutir leis, mas a gente está lidando com 2 vidas e uma vida que depende da mãe. Né? Ele não tem como dizer não quero, dar opção, se manifestar. Está totalmente dependente de terceiros para ser cuidado. Né? Agora, existe um outro aspecto também, que é o aspecto emocional da mãe, porque se a mãe realmente não deseja aquela criança por razões que a gente sabe das próprias dificuldades emocionais dela, né? Ou por razões de ter conhecido uma pessoa, de ter sido um acidente, ou por outra que ela não tenha tido, né? Uma violência, ou não tenha tido, não tem amparo, né, financeiramente falando. Como que a gente pode convencer essa pessoa que vale a pena ter o bebê? Eu acho que a gente tem sempre que olhar a vida além dos olhos da matéria, né? A gente tem que sempre pensar, primeiro, que o aborto, ele é óbvio que, dependendo da situação, você vai ter agravantes e atenuantes, como qualquer situação da vida. Sim. Ninguém é juiz do outro, né? Claro. E Deus delega a nossa própria consciência às escolhas que a gente faz. Mas nós também vamos lidar com a lei de causa e efeito. Então, se hoje uma gestação vem no momento difícil, no momento até de violência, é porque essa situação é uma situação de aprendizado para essa mãe e para esse espírito que está reencarnando também. É verdade. Porque também não é fácil ser filho, né, de uma situação de uma violência, ser fruto de um estupro, ou de saber que seus pais não desejavam que você viesse, foi um equívoco, né? Um engano. Estorvo. Um estorvo. Então, essa situação é uma situação de aprendizado para todos. Então, toda situação de aprendizado, ela pode ser encarada como um obstáculo ou como uma oportunidade. Porque, veja bem, Ana Rosa, uma pergunta que muitas pessoas que não são espíritas até me fazem a respeito disso.
Não seria melhor, então, adiar o nascimento dessa criança, interromper ali e deixar que ela viesse numa oportunidade mais propícia? Sempre que a gente adia o aprendizado, né, a gente está jogando para uma situação da frente que nós não sabemos quando poderá vir. E às vezes nem vem, né? E, com certeza, em situação mais difícil. A providência divina, ela sempre nos dá a melhor oportunidade possível. Às vezes, os nossos olhos materiais é uma oportunidade que a gente não enxerga, é um problema. Mas a providência divina, ela sempre vai nos dar o que for de melhor para nós. Então, se chega naquele momento, é porque aquele momento é o melhor. Adiar, interromper a gestação pensando no momento mais propício, é agravar dívidas, é adiar problemas e viver essa situação de forma pior no futuro. Porque você tem as consequências físicas para a mãe, você tem as consequências psicológicas, emocionais para a mulher, porque esse é um assunto que é pouquíssimo abordado por quem fala, pelos nossos legisladores, pelas pessoas que falam do aborto, quais são as consequências psíquicas para a mulher que aborta. É um trauma que fica uma cicatriz no psiquismo feminino. E esse espírito, que poderia ter sido acolhido como um filho, como é que ele vai se sentir depois de passar por um processo, seja de sucção, seja de salinização, onde é queimado, de ser triturado? Qual é a sensação desse espírito ao chegar ao plano espiritual? Nossa, imagino. Então você, às vezes, vai, ao invés de angariar um amigo, que seria um filho, podia até ser um filho difícil, mas seria um filho, você vai estar semeando um problema espiritual, uma obsessão, algo que pode ter consequências muito graves. Pode ocorrer, isso aí eu pergunto baseado nas perguntas que me fazem também. Pode ocorrer de um espírito, digamos, que estivesse num contrato de nascer através de mim ou através de da minha irmã, e de repente a gente fechou a fábrica, como diz, a gente ligou as trombas, não quero mais. Esse espírito pode nascer como filho do meu filho, ou pode vir por canais assim? Pode, é claro que sim. Né? A gente tem também relatos na literatura espírita, né, de pessoas que por alguma razão não puderam ter aquele filho, ou por motivos de saúde, coisas que foram inesperadas, nem coisas provocadas, inesperadas mesmo, e que esse filho às vezes chega numa adoção, via indireta, chega por via indireta, alguém muito próximo, muito chegado, e que o casal, ou a mãe, ou o pai, tem oportunidade de exercer aquela maternidade, aquela paternidade, mesmo que não de forma direta, não biologicamente. É isso que eu falei com uma amiga minha, que o filho dela foi pai muito cedo. Eu digo, agradeça, porque se é um filho que você deveria ter, que você pensa que deveria ter tido, então você teve mérito para que essa criança chegasse dessa forma, que chega a ser até um mérito, né? Assim, uma gravidez é sempre um presente, mesmo que ela venha na condição mais difícil que seja. A gente está aqui no estúdio, num ambiente todo tranquilo, falando sobre isso de uma forma bem tranquila, e a gente sabe que a pessoa que está vivendo a situação é uma história diferente. A gente sabe que no dia a dia, o estresse da vida, às vezes são situações de vida ou morte. Você não sabe como é que vai sustentar aquela criança, você não sabe como é que vai contar para a família. São N situações que a gente vê as pessoas passando. Então, só que, independente disso, eu volto a dizer, eu acompanho isso no meu trabalho, eu vejo isso no meu dia a dia. Não importa, uma gravidez que chega, ela é sempre uma bênção. Ela é sempre um presente de Deus, mesmo que não seja aos olhos da matéria, da sociedade material, aos olhos de Deus é uma oportunidade de reencontro, de resgate, de superação. É uma vida, É uma vida que chega. Então, mesmo que a mãe não possa ficar com o bebê, o fato dela levar a gestação até o final, entregá-lo para adoção, oportunizar que um outro lar possa recebê-lo, isso já é uma grande vitória para uma mulher que está numa situação tão difícil. Então, a gente tem que olhar sempre desse ponto. Não importa se é mal formado, se é sindrômico, são espíritos que estão reencarnando, como eu, como você, e que momentaneamente estão num corpo com problemas, um corpo defeituoso, um corpo com necessidades especiais, mas que são espíritos potenciais, filhos de Deus, e que vão na próxima vida superar, e quem sabe... verdade. Quem sabe abrigar aquela mãe, aquele pai como seus filhos. A gente não tem como prever os planos de Deus. É verdade. E interessante que na pedagogia
se diz que filho precisa de pai e de mãe, né? De mãe e de pai. E nesse caso, às vezes a mulher é mãe solteira, ela não sabe nem quem é o pai. Hoje em dia é muito comum isso. Como é que a gente pode justificar para essa mãezinha, futura mãezinha, que é possível cuidar de uma criança sem que ela saiba o pai? Como é que fica essa... A psicologia da família, né, os terapeutas de família, a gente já tem um grande número de pesquisas falando sobre isso, que, na verdade, a família ela pode ser monoparental, ter só o pai, ou só a mãe, ou só a avó, ou só um avô, e ela tem condições de ser plena, de dar certo, de ser feliz. Existe a necessidade de que esses papéis sejam ocupados por alguém. Então, aquilo que seria uma função que a sociedade delega a um pai, aquilo que seria a função que a sociedade delega a uma mãe, alguém precisa exercer. Verdade. Alguém precisa realizar. Mas pode ser realizada por uma mãe sozinha ou até por um pai sozinho. Às vezes o pai é que resolve assumir a criança quando a mãe não quer ter aquele filho. Eu tenho casos chama de assim pai, no consultório. Né? É pai, mãe, é pai. Eu tenho casos assim, no consultório onde o pai, a mãe não queria levar a gestação até o final, então o pai diz, não, então eu vou criar o filho sozinho. Então, e tanto esse pai quanto essa mãe, eles têm condições de criar bem os seus filhos. É óbvio que vai dar mais trabalho? É claro que sim. Ninguém também vai dizer que vai ser com o pé nas costas, vai ser facílimo. Não. É uma complexidade maior, demanda mais esforço, mas também aí o mérito se inclui maior, né? O mérito, quem supera mais obstáculos é maior. É plenamente possível uma mulher sozinha ou um homem sozinho conseguir cuidar da sua família e dar conta da sua família. Hoje em dia eu vejo também, Ana Rosa, muitas mulheres que não querem ser mãe. É interessante isso, né? Porque a gente arquetipicamente, a gente quer ser mãe. Pela história genética da mulher, pela história psíquica, é normal a gente querer ser mãe. E essas mulheres que não querem de forma nenhuma ser mãe, algumas até abortam sem nenhum peso na consciência, diz não quero mesmo, aconteceu, e elas acham que é pior se tivesse um filho não desejado. A gente tem vários aspectos. Primeiro que aborto não é método anticoncepcional, não é método para planejamento familiar. Né? Então, o aborto ele não pode substituir o planejamento familiar, porque a gente está, por conta disso, matando alguém para dar conta de questões que tinham sido vistas previamente. Então, as mulheres de faixa renda baixa, como foi falado antes, as mulheres que já têm outros filhos. Então, a sociedade precisa de educação, de esclarecimento, de ter acesso a bons programas de planejamento familiar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a mulher tem direito de não querer ter filhos. Né? Ela tem direito de priorizar a carreira. Corpo, né? Ela é um indivíduo, ela tem esse direito. A partir do momento que ela engravida, aí nós estamos falando dos direitos de dois sujeitos diferentes. O feto, o embrião, a criança, eu gosto de chamar criança, o bebê, ele é um outro sujeito de direitos. Ele tem direito à vida garantido pela nossa Constituição. Então, são duas situações diferentes. Então, as mulheres que não desejam, essas são as que mais devem se organizar, se preparar, ter acesso a um planejamento para poder organizar sua vida. Agora, a gente também tem que se questionar o que a sociedade está impondo ao psiquismo feminino. Porque hoje a gente tem toda uma questão das famílias terem um filho, 2 no máximo, mesmo famílias de classe média alta, que não justifica pela questão de problemas financeiros, porque é muito caro ter um filho, dá muito trabalho, exige dedicação, e então está se abrindo mão de viver a experiência da paternidade, da maternidade, de viver a experiência da família em prol de experiências que são meramente do ponto de vista material, só trazem ganhos do ponto de vista material. E isso os indivíduos eles têm que se questionar. Será que nós precisamos de tudo isso? Então a gente vê pessoas assim, antes de eu ter um filho eu quero ter um apartamento, um carro, terminar não sei o quê, e aí quando chega a idade já não dá mais, o relógio biológico não dá mais. Hoje em dia as mulheres estão tendo filho bem mais tarde, até por conta dessa realização profissional, né? Eu tenho que fazer doutorado, tenho que fazer mestrado, tenho que fazer isso, fazer aquilo, e aí vão ter filhos lá para os 40 anos. É ruim para a mulher ter filho nessa idade? A gente sabe que quanto mais idade tem a mulher, maiores são os riscos da gestação.
maiores os riscos de malformação fetal e maiores os riscos da própria gestação. Então, após os 36 anos, o primeiro filho, né, a mulher seria considerada uma palavra muito difícil de dizer, mas primípara idosa. Após os 36 anos. Então, a primeira gravidez após os 36 anos é uma gestação de risco por conta de ser a primeira e por conta da faixa etária da mulher. A gente hoje vê mulheres que estão tendo filhos com 50 anos. Isso são os benefícios que a gente tem da evolução da medicina. Que a gente hoje, é óbvio que a gente tem que usufruir do que a medicina nos oferece, mas o que a gente tem que pensar é quais são as causas que estão nos levando a fazer essas opções. Então, nós sabemos que tem pessoas que fazem essa opção de forma consciente, que está dentro do planejamento reencarnatório delas não ter filhos para se dedicar a uma causa, se dedicar a um ideal, se dedicar a um trabalho de doação maior, a uma família mais ampliada, que não é a própria família biológica. Então, existem mulheres que reencarnam, sim, com o seu planejamento de não ter filhos. Isso existe. Mas a gente sabe que hoje, na sociedade, existe essa dicotomia entre você poder ser mãe e ter uma vida em família, se dedicar, ou você ser uma pessoa considerada bem-sucedida, como se ser mãe não fosse um sucesso. É verdade. Então, são coisas que a mulher ela não pode se deixar enganar. Ela tem que assumir, né, o controle da sua vida no sentido de identificar quais são os seus anseios, o que a sua consciência fala, o que o seu sentimento fala, porque é lá dentro dela que ela vai identificar o que ela planejou antes de reencarnar. Até porque ela tem o pai da criança que pode opinar também, né? Não, é o marido, casal, a né? decisão O casal, é do casal, é uma decisão decisão do casal. E que sempre os dois têm que levar em conjunto um e o outro. Às vezes você tem o pai que quer ter filhos e também tem o pai que não quer ter. É óbvio que o número de filhos que se quer ter, o momento que uma gestação, que se deve ter filhos, tudo isso é uma questão que deve ser compartilhada pelo casal. Mas, mesmo assim, a mulher, por ser aquela que vai abrigar o ser reencarnante, é que tem maior responsabilidade na decisão que é tomada. Então, se a mulher acata uma decisão do marido de interromper uma gestação ou não ter filhos, essa decisão, a decisão de maior responsabilidade ainda é dela, mesmo que tenha o marido influenciando. Óbvio, como eu já disse, existem agravantes e atenuantes para cada situação. Existem mulheres que são independentes, existem mulheres que são mais dependentes do parceiro. Então, tudo isso conta. Mas, no final das contas, a decisão de interromper uma gestação ou de dar continuidade, ela sempre recai a maior responsabilidade sobre a mulher. Que está abrigando. Que está abrigando o ser. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Acompanhe o musical Broto de Esperança, de Ana Cláudia Bittencourt, do Rio de Janeiro. você não olhar pra mim, olhos nos olhos, tem que ser assim. Eu sou criança, preciso de você pra ensinar o caminho e crescer. Se não me mostrar quem é Jesus, se não me falar da força dessa luz, sinto em meu coração como um broto de esperança. O reino dos céus é da criança. O reino dos céus é da criança.
se não me mostrar quem é Jesus e não me falar da força dessa luz que sinto em meu coração como um broto de esperança, o reino dos céus é da criança, o reino dos céus é da criança. O Clube de Arte lança este mês o livro As Dores do Mundo, de José Carlos Real. Nesta obra, o autor analisa as causas do sofrimento humano e, ao mesmo tempo, apresenta orientações oferecidas por Jesus e pela doutrina dos espíritos. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta e eu convido você a fazer parte da família Clube de Arte, associando-se, e você recebe todo mês na sua casa um livro, um CD ou um DVD. Ainda mais a revista Cultura Espírita. Assim, você terá sempre material de qualidade para manter o seu equilíbrio energético e do seu lar. Conheça mais acessando o site clubedearte.org.br ou então ligue para 21 30 17 9800. Essa é a missão do Clube de Arte na Terra: divulgar a cultura e a arte espírita, levando a paz, o consolo e as energias de saúde e bem-estar até você e seus amores. Então, Ana Rosa, vamos voltar para o nosso tema tão gostoso de falar e tão importante também, porque a gente vê tantas mãezinhas equivocadas, tanta jovenzinha que podia ser tão feliz e praticando aborto em qualquer lugar, agredindo o próprio organismo, e a gente quer saber quais são os méritos espirituais para a mãe que aceita o nascimento de uma criança com essas adversidades todas, com tudo conspirando contra, e ela permanece com seu bebê. Que méritos essa pessoa tem? Me lembro muito do Evangelho, no capítulo Honrar Pai e Mãe, onde os Espíritos esclarecem que mesmo que os pais não tenham deixado assim oferecido mais nada ao filho, só o fato dos pais terem oferecido a vida, o direito de nascer, é uma razão para o filho ser grato para sempre aqueles pais. Então, a mulher, a família que apoia uma jovem que está nessa situação, o homem que assume ao lado da mulher e a apoia nesse momento que ela está com dúvida a favor da vida. Essas pessoas todas, mas principalmente a mulher, porque se recai uma responsabilidade sobre ela, principalmente a mulher, vão levar o mérito de terem, primeiro, superado as adversidades, enfrentado as questões materiais, enfrentado a sociedade, para dar essa oportunidade. E segundo,
vão estabelecer um vínculo de afeto, um vínculo profundo com aquele espírito, somente pelo fato de ter dado a ele a oportunidade de reencarnar. Mesmo que a mãe não possa depois criar a criança, tenha que encaminhá-la para a adoção, o fato dela ter superado a dificuldade para levar a gestação até o final, só isso dá a ela méritos, do ponto de vista espiritual, ganhos que ela só vai poder aquilatar mais tarde. Porque é uma co-criadora com Deus, né? Uma co-criadora. Você pensar bem, a mulher modifica toda a sua organização física, ela fica se sentindo feia, ela fica se sentindo rejeitada porque o cabelo fica pior, os dentes ficam piores. Pelo menos eu fui mãe 3 vezes. Mas tem mulheres que se sentem mais bonitas. Mas precisava de uma campanha melhor da mídia para valorizar essa mulher, essa maternidade. Da maternidade. O padrão de mulher muito magra, que a mídia passa, da mulher esculturalmente, materialmente, o corpo perfeito, sem nenhum sinal, sem nenhuma gordurinha. Isso influencia desde muito cedo hoje as nossas meninas. Então, o padrão que a gente chama de padrão Barbie, desde muito cedo influencia, aumenta o risco de anorexia, de distúrbios alimentares que a gente tem visto. Então, essa campanha, a mulher tem que se perceber, a sociedade tem que se perceber que as pessoas são de carne e osso e que elas são bonitas pelo que elas são e pela individualidade. Elas não são iguais, elas são únicas. Então, cada mulher ela é única, cada menina é única, cada criança é única, e são todos lindos porque são filhos de Deus, com todas as suas peculiaridades. E Deus faz a coisa certa, né, Ana? Meus irmãos, porque a gente tem um filho, pequenininho, tão frágil, precisa tanto do nosso carinho, da nossa atenção, eles nos cativam, nos conquista, né, na verdade. O espírito vem naquela conformação de anjinho. Frágil, né? Frágil, que conquista, a gente se sente poderosa, capaz de amparar aquele ser. Porque, se você pensar por outro lado, dá muito trabalho uma criança, né? Então, quando a mãe pensa em todo o trabalho que dá, é natural que ela se sinta enfraquecida quando vem um filho que realmente ela não planejou, que ela realmente não deseja. Então, a gente tem que arrumar uma motivação. A natureza, assim, o tempo de infância para o ser humano, ele é o maior, né, entre os animais, é o maior tempo de dependência que tem. É o tempo da espécie humana. Isso já está lá no Livro dos Espíritos, isso é proposital para que os pais, para que a mãe, para que as pessoas olhem aquele ser frágil e se sintam tocados em cuidar, em proteger, em amar. Então, desde muito cedo, esses vínculos vão se formando. Agora, também está, antropologicamente, também está no espírito humano a cooperação e o cuidado. A gente tem agora uma série de pesquisas mostrando que não tem sobrevivido ao longo da evolução humana aqueles que foram os mais fortes, mas sim aqueles que souberam cooperar. O mais forte morreu sozinho. Aqueles que formaram grupos, que souberam cooperar entre si e se ajudar mutuamente, foram mais fortes como grupo e conseguiram superar. Então, a gente tem uma série de pesquisas antropológicas, a gente tem Humberto Maturana falando sobre essa questão da cooperação. Então, o cuidar, ele está no ser humano, ele está íncito, em germe dentro de nós. A gente só precisa deixar desabrochar. E dá trabalho? Dá. Claro que dá trabalho, mas alguém teve esse trabalho com a gente, senão a gente não teria sobrevivido. E até hoje, se a gente olhar, alguém cuida, né, da luz para que ela chegue na nossa casa, alguém cuida do pão, da nossa roupa. Então, tudo na sociedade, várias pessoas trabalham e trabalham muito para que a gente possa viver. Então, o cuidar do outro, nada mais é do que faz parte do ser plenamente humano. É verdade. Então, isso vem no nosso... Já está no pacote de ser humano. Agora, Ana, vamos falar um pouquinho daquelas pessoas, porque o programa é isso, né? Eu já fiz o aborto, e agora? Eu vou sentir culpa a vida toda, vou me sentir um monstro, porque não quis ter aquela gravidez. O que nós poderíamos dizer para essas mãezinhas que já fizeram o aborto? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que ninguém existe que não tenha
errado. Errado, é. A gente vai ver as nossas vidas, as nossas outras encarnações, todos nós já vivemos milhares de experiências, e se nós ainda não somos espíritos iluminados, é porque a maioria delas ainda foi de erro, de dificuldade. Nós estamos agora reescrevendo a nossa história. Então, não existe razão para ninguém ficar carregando uma consciência de culpa. A questão agora é, fiz algo que hoje eu sei que não é o que Deus esperava de mim, que as leis divinas esperam, é algo que traz consequências para mim, para aquele espírito, e agora, o que é que eu faço? Agora, arregaçar as mangas e tentar fazer o melhor possível, o melhor possível. Não significa que alguém por consciência de culpa, eu abortei, então agora eu vou adotar uma criança. Às vezes sem preparo emocional, sem se organizar para isso, só por culpa. Uma outra criança não merece ser acolhida por culpa de ninguém. A criança tem que ser acolhida porque deseja, é desejada e é querida. Então, a pessoa pode se dedicar a auxiliar outras mães em dificuldade. A pessoa pode procurar... A gente tem várias instituições espíritas aqui no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, de apoio à maternidade, de auxílio àquelas mães que têm filhos e numa situação que estão com dificuldade de gerenciar, de sustentar sua família. Então, participar, apoiar esse movimento pró-vida, se dedicar em favor da vida e caminhar como filho de Deus. Toda oportunidade que a gente não soube aproveitar, ela vai retornar. E se essa pessoa estiver mais forte, né? Se ela estiver mais forte, ela vai retornar e vai conseguir dar conta de alguma forma. Pode não ser agora, pode ser em outra vida, pode ser no plano espiritual, mas o importante é caminhar e fazer o nosso melhor agora. É verdade. E como que a doutrina espírita pode nos ajudar nesse sentido? Por exemplo, uma mãe fez lá 3 abortos, aí de repente tomou consciência de que não deveria ter feito, se arrependeu, porque eu conheço pessoas que se arrependem mesmo, porque movidas pelo possível pai, que não queria de jeito nenhum e que pagou o aborto, elas praticam o aborto, mas depois elas se arrependem profundamente. Então, como que a doutrina espírita, o que nós temos dentro do espiritismo que possa socorrer essas pessoas? As pesquisas, né? Existem várias pesquisas que mostram que, independente da questão religiosa, a grande maioria das mulheres que praticou o aborto não gostaria de tê-lo praticado, se arrepende. Se pudesse, não repetiria. Então, isso é muito forte para a gente pensar no impacto que isso tem. A doutrina espírita, ela vem para consolar, e exatamente é o diferencial, né? Ela não é uma religião que vem falar de punição, de culpa, pelo contrário, ela é uma religião de consolo e de libertação, que essa mãe, ela é um espírito imortal, ela é filha de Deus e ela vai ser perfeita, ela é um espírito perfectível e ela vai atingir os patamares dos espíritos de luz que a gente conhece, todos nós. Então, ela tem a chance de, através do conhecimento espírita, reescrever o seu destino. E é isso que nós precisamos pensar. Às vezes, nós não temos como modificar as situações à nossa volta, mas o pensamento, aquilo que está dentro da gente, isso nós temos condições totais, total, é nossa liberdade a gente dominar e dar à nossa história o sentido que a gente deseja. Então, essas mulheres, agora é a hora delas se encararem como espíritos imortais e começarem agora a reescrever outra história. Uma prece pelos espíritos que foram abortados, levar nas reuniões que vá tomar um passe, na hora da prece, da reunião pública no centro, lembrar, pedir, explicar que estava numa situação difícil, mas que agora sabe e que se dispõe a, como puder no futuro, auxiliar da forma que for. Às vezes não vai auxiliar numa outra gestação, mas vai auxiliar no plano espiritual, reencarnando talvez como irmãos, não necessariamente vai ser mãe e filho, como irmãos, como cônjuges, vão poder reencarnar na mesma família e construir uma outra relação. Então, é se encarar como espírito imortal e saber que nós estamos aqui para progredir, ninguém regride. Então, é daqui para frente, para fazer o melhor que for possível. E pode ocorrer, eu já ouvi, já li na literatura espírita, inclusive, que as mães que hoje, as mulheres que hoje desejam muito ser mãe, não sei se você já viu essa novela
algumas partes da novela Em Família, que uma das mulheres, louca para ter filho, adotou a filhinha da empregada e ficou com uma neura com relação a querer de toda maneira ter um filho. Pode ocorrer que essas pessoas que desejam ter filho e não conseguem, é porque evitaram em vidas anteriores ou rejeitaram os seus filhos? Qualquer situação é possível. A gente fazer uma generalização tem um risco, porque os casos são particulares. Mas pode ser uma aprovação, uma mulher que numa encarnação rejeitou os filhos ou abortou e agora vem numa dificuldade de conseguir viver a maternidade, de engravidar ou até de adotar, não conseguir constituir uma família, como uma aprovação para ela valorizar, para o indivíduo aprender a valorizar a maternidade e a paternidade. Então, são as duas situações, né? Às vezes são outras provas que a gente não vai aqui conseguir identificar, mas sempre que a gente tem um obstáculo, algo que nos faz sofrer, ali é uma oportunidade de aprendizado, que a pessoa tem que parar e dizer assim, o que a vida deseja me ensinar com isso que eu estou vivendo? O que eu posso aprender do ponto de vista do espírito imortal, porque eu sou um espírito imortal. E a lição não é para a personalidade passageira, ela é para o espírito imortal. O que eu, como espírito imortal, preciso aprender agora nessa dificuldade, seja de não conseguir engravidar, ou de ter abortos espontâneos, não conseguir levar uma gestação até o final. O que isso me traz e me remete? Está me ensinando. E se a pessoa consegue aprender, ela passa daquela etapa. Ela não, essa questão de que a gente só paga as nossas dívidas pelo sofrimento, isso não é verdade. A lei divina, ela é a lei do amor. O aprendizado, ele é pela lei do amor. O sofrimento, a dor, eles vêm quando a gente não consegue ainda enxergar espontaneamente ou abrir nosso coração para o amor. Ele vem para amolecer um pouquinho o coração que está endurecido. Então, se nós aprendermos a dividir, a compartilhar, a vivenciar a lei do amor, o sofrimento, a dor, tudo isso vai ficar no passado da história da humanidade. É verdade. E como que você acha, Ana Rosa, que a mídia poderia influenciar beneficamente as mulheres hoje? Porque a gente vê um movimento da mídia, até o contrário, um movimento de pessoas que querem a legalização do aborto, né? E como que a mídia poderia ajudar a diminuir esse problema que nós vivenciamos? Infelizmente, a mídia, no estágio evolutivo da nossa humanidade, né, no estágio que nós estamos, ela ainda é movida por questões financeiras. Verdade. Por interesses de grupos que têm maiores condições financeiras. Então, a grande população tem que ter um olhar crítico para poder ver o que a mídia passa, ver essas ideias e não absorvê-las. Porque é muito leviano. A qualquer um, a gente vê a entrevista na rua, você é a favor, você é contra o aborto. Eu sou a favor, eu sou contra. É a favor por quê? É contra por quê? O que você está veiculando? O que você está... Porque você está, como espírita, assumindo uma responsabilidade cada vez que você emite uma opinião. Então, as novelas, os filmes, os nossos políticos, cada vez que uma discussão dessa ela é feita olhando somente a questão material, e aí eu ressalto uma questão financeira, porque a gente tem uma indústria enorme de clínicas que querem assumir a questão do aborto, que querem a legalização do aborto, porque isso vai gerar lucro financeiro, e aí não é nenhum interesse voltado para a mulher, para a saúde da mulher, não. É uma questão financeira disfarçada com uma ideia de bem-estar da mulher. Então, a gente precisa ter esse olhar e se inteirar e saber quando a gente for votar, quando a gente for fazer as nossas opções, quando a gente for conversar dentro da nossa família com os nossos filhos, nossos alunos, e ter uma visão crítica e saber que a gente está assumindo em conjunto uma responsabilidade pela opinião que a gente emite. É verdade. Você sabe que no Livro dos Espíritos tem uma questão que os espíritos dizem que o aborto deveria ser permitido quando põe em risco a vida da mulher. Hoje em dia existe ainda o risco na vida da mulher? Existem situações em que a gestação ela é de extremo risco. Então, gestações onde a gente vê que provavelmente a mulher não conseguiria levar a gestação até o final, ela acabaria falecendo, vindo a desencarnar, e obviamente, ela desencarnando também desencarnaria a criança. Então, hoje em dia, do ponto de vista médico, isso está bem determinado.
Legalmente, a interrupção da gravidez ela é autorizada quando existe um risco de vida para a mãe. Legalmente, a gestação ela pode ser interrompida em caso de estupro, mas do ponto de vista dos espíritos, o aborto ele é autorizado, digamos assim, entre aspas, quando põe em risco a vida da mãe. No caso do estupro, é tudo que a gente já conversou. É verdade. É uma provação, é uma situação adversa, que vem de razões anteriores a essa encarnação. É verdade. Então, mesmo a gente sabendo que é uma violência muito grande, que é óbvio, ninguém aqui vai dizer que a mulher vai passar por isso sem sentir. Isso não existe. É uma situação de violência muito grave, é uma situação muito grave na nossa sociedade, a violência contra a mulher. Mas aquele espírito que está reencarnando naquela situação, ele é um filho de Deus que tem direito à vida, que tem direito às oportunidades que a reencarnação vai trazer para ele. Então, e como é que fica assim? Tem alguma informação na literatura espírita sobre os espíritos que são abortados? Como que é a chegada deles na dimensão espiritual? A gente tem vários livros, né, falando sobre isso. André Luiz fala sobre isso. A gente tem algumas publicações da Federação Espírita Brasileira, o que dizem os espíritos sobre o aborto, falando sobre isso, com depoimentos. Manuel Filomeno de Miranda, também pela psicografia de Givaldo Franco, onde a gente tem os casos dos espíritos que já são espíritos que trazem um patrimônio, um grau de elevação espiritual e que perdoam, entendem, compreendem e que a mulher, né, a família, a mulher vai ficar com a consequência só daquela situação ato, que ela viveu, né? do ato. Agora, existem outros que não trazem essa compreensão e se tornam obsessores, sim, perseguidores, sim. Existem alguns que levam muito tempo no plano espiritual para se recuperar do sofrimento, porque o feto ele sente que está sendo queimado, que está sendo cortado, que está sendo triturado. Então, a gente não tem como imaginar a dor física mesmo. Como é que é emocionalmente você passar por uma situação dessa, um processo desse. Então, no plano espiritual, chegam enlouquecidos, dementados mesmo, levam muito tempo, às vezes, para recuperar o perispírito e reconstruir a sua forma perispiritual. Então, são desde aquele que perdoa e segue em frente, até aquele que nem entende o que aconteceu com ele depois que passa por um evento desse. De qualquer forma, é um sofrimento. E com alguns meses não, semanas, dias de concepção, já é considerado aborto você tirar 2, 3 dias, que muita gente acha que não. A gente tem aí uma discussão muito grande da medicina, né, com relação à pílula do dia seguinte, que é onde você, após a relação sexual, a pessoa tomaria a pílula que impede a fixação do ovo no útero. Do ponto de vista da embriologia, a partir do momento que a célula ovo se forma, você já tem ali embriologicamente um outro indivíduo. Então, a medicina, a embriologia, ela nos fala que a vida começa no momento da formação do ovo, da união do espermatozoide com o óvulo, lá ainda na trompa, antes de chegar no útero. Então, desde esse momento, que acontece algumas horas após a relação sexual, você já tem ali um indivíduo completo. E é interessante a gente sabe com a literatura espírita que o espírito reencarnante, ele se aproxima às vezes anos antes do processo reencarnatório. Então ele cria uma expectativa muito grande, né, com relação à própria encarnação. E a frustração, a gente imagina a frustração. E a gente, olha, o ponto de vista material, né? Para a gente difícil é morrer. O pessoal pensa assim, é o momento do desencarne, é um momento difícil. Mas os relatos dos espíritos dizem que é muito mais difícil nascer do que o desencarne. Por quê? Porque o nascimento ele gera uma série de incertezas. Você vai chegar aqui no plano material e você tem medo. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou cumprir o que eu me comprometi? Mas quando a gente desencarna, a gente vai para a pátria real, para a vida real. Então, ir para a vida real é você estar na segurança. Você vir para cá é que é o difícil, é que é o inseguro. Então, nascer é mais difícil do que morrer. Ai, Ana, que pena, estamos acabando o nosso horário. Te agradecemos muito, meus amigos, meus irmãos. Na próxima semana, não percam
e agora. Vocês vão gostar muito. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E Yasmin estará de volta com certeza. Um beijo a todos. O Clube de Arte lança este mês o livro As Dores do Mundo, de José Carlos Real. Nesta obra, o autor analisa as causas do sofrimento humano e, ao mesmo tempo, apresenta orientações oferecidas por Jesus e pela doutrina dos espíritos. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Você não pode perder mais uma promoção que o Clube de Arte reservou para você. O livro Bezerra de Menezes, O Abolicionista do Império, de Paulo Roberto Viola, mais o DVD Benfeitores da Humanidade, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo. Liga agora para 0 Operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção ou visite a nossa loja virtual loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.